Olá pessoal, vamos fazer a correção do exercício 01. Primeira questão. Uma primeira manifestação dessa filiação positivista está na redução da realidade ao mundo dos sentidos, isto é, em circunscrever todo o trabalho científico ao domínio da aparência dos fenômenos, a descrição, a enumeração e a classificação dos fatos referentes ao espaço são momentos da sua apreensão, mas essa corrente se limitou a eles, como se eles cumprissem toda a tarefa de um trabalho científico. Moraes, 1981, página 5, adaptado. O excerto trata dos pressupostos que sustentaram a corrente do pensamento de geografia. Letra A, tradicional. Letra B, humana. Letra C, física. Letra D, social. Letra E, quantitativa. Então, nesse excerto, o que é que nós vamos observar? Vamos observar que ele está falando de uma corrente do pensamento que se limitou apenas à descrição dos fenômenos, à enumeração dos fenômenos e à classificação dos fatos relacionados ao espaço geográfico. Então, o fato de estar limitado à descrição, enumeração e classificação dos fatos apenas, né, numa filiação positivista, e se é positivista, não é dialética, essa perspectiva da geografia, né, do ponto de vista do método, vai se enquadrar na geografia tradicional, na geografia iniciada no final do século XVIII, início do século XIX, por Humboldt e Ritter e aprimorada por Ratzel e Vidal de Lablache. Questão de número 2. Os geógrafos críticos, em suas diferenciadas orientações, assumem a perspectiva popular, a da transformação da ordem social. Buscam uma geografia mais generosa e um espaço mais justo, que seja organizado em função dos interesses dos homens. Moraes, 1981, página 47. Esses pressupostos da geografia crítica tiveram como um dos seus defensores, letra A, Carl Ritter, letra B, Alexander von Humboldt, letra C, Yves Tuan, letra D, Paul Vidal de Lablache, letra E, Milton Santos. Então, para analisar essa questão, o ponto-chave é a geografia crítica. Eles estão perguntando, né? Eles estão perguntando quem contribuiu para a criação, né? Quem é um dos representantes dentre todos esses cinco? Quem representa a geografia crítica? Quem representa a geografia crítica é o brasileiro Milton Santos, ganhador do prêmio Walter Ludwig, o único geógrafo latino-americano a ganhar esse prêmio em 1994. Ele é um geógrafo reconhecido internacionalmente, várias obras traduzidas para várias línguas. Ritter e Humboldt estão fora dessa questão da geografia crítica, simplesmente porque nós já falamos, eles são os pais da geografia, né? Lá em 1800 e alguma coisa. Nós vamos ter o Paul Vidal de Lablache, que vai estar nesse mesmo contexto também da geografia tradicional, né? Juntamente com Ritter e o Humboldt, estão longe da geografia crítica. O Paul Vidal de Lablache, ele é o criador do possibilismo, ele é o francês, criador do termo gênero de vida. E nós vamos estar a letra C, o Yves Tuan, que também não está relacionada à geografia física, aliás, à geografia crítica, e sim à geografia humanista, né? Ele é um forte representante da geografia cultural. Questão número 3. No atual contexto, os autores libertários têm sido redescobertos, mas não
não mais, ou não necessariamente museologicamente, como achados arqueológicos destinados a uma exposição de algum cantinho no Museu do Pensamento Crítico, mas sim como armas cuja letalidade, mesmo no caso dos autores do século XIX e início do século XX, como Recli, Elisia de Recli, Recli e Kropotkin, ainda não se perdeu por completo. Marcelo Lopes de Souza. Então, a respeito dos pensadores, Recli, que Elisia de Recli, e o Kropotkin, pode-se afirmar corretamente que, ao longo da história da ciência geográfica, partindo do pressuposto desses dois pensadores, né, que eles são do século XIX, os dois são do século XIX, né, vamos pensar aqui nessas questões, nessas alternativas. Letra A. Entre os contemporâneos da geografia clássica ou tradicional, apesar de Lablache ter forte afinidade ideológica com tais autores, já que eram totalmente identificados com a ordem político-social instituída, ele não os incorporou em suas obras, devido à competitividade catedrática, ou seja, eles rivalizavam como geógrafos. Essa alternativa está errada. Por quê? Qual é o principal erro? Essa forte afinidade ideológica, de modo algum, né? O Kropotkin e o Elisia de Recli, eles são geógrafos anarquistas, né? Eles são geógrafos anarquistas. Então, eles acreditam em uma sociedade que não haja necessidade de Estado, né? Uma sociedade em que a população, em que a sociedade seja autônoma, em que não haja necessidade, né, de uma liderança, mas de uma sociedade cooperativista. Letra B. Os autores tiveram uma larga produção estritamente associada à descrição de áreas, pendente para o lado da geografia física, o que, portanto, não consegue fornecer respostas aos problemas e às necessidades contemporâneas de uma visão mais integrada e relacional. O erro na questão está relacionada à geografia física, não é? Eles também não tiveram uma larga produção. Né? A produção deles, embora pequena, extremamente importante, principalmente os dois, né? Não tenho como destacar qual seria o mais importante, mas o Kropotkin, ele viveu muito, né? Ele já veio falecer com acho que cerca de 90 e poucos anos, ele foi um grande militante, e pelo fato de estarem em um contexto, não é, extremamente reacionário na época, inclusive o Elisia de Recli, ele foi, como eu já falei, né, ele foi posto para fora do seu país, né, e o Kropotkin também vivia mudando de lugares e se disfarçando para não ser preso, né, porque eles atacavam a ordem vigente. Então, o interesse deles não era geografia física. Na letra C, as tradições e matrizes políticos filosóficas libertárias, como o anarquismo e o autonomismo, permaneceram durante os anos 70 e 80 bastante negligenciadas no interior da geografia radical ou geografia crítica, né? Que seguiu um viés marxista e era crítico às propostas mais subversivas. Essa é a alternativa correta, né? As tradições e matrizes político-filosóficas libertárias. Então, eu vou grifar aqui, não é? Ó, políticos filosóficas libertárias. O anarquismo é uma característica central no pensamento desses dois geógrafos, o autonomismo também, não é? E como vocês podem perguntar, mas se aqui os autores são do século XIX, o que tem a ver com a década de 70? Tudo.
No século XIX foi quando iniciou o surgimento da geografia acadêmica, né? Aquela consolidação ali no eixo Alemanha-França. E a década de 70, como eu havia falado, eles tiveram uma produção pequena, porém muito importante, né, foram exilados, perseguidos, e nessa perspectiva, lá naquela época, eles não tiveram muita voz, né? Os trabalhos deles não foram muito estudados, porque eles eram extremamente considerados subversivos. Quando nós tivemos, não é, essa nova geografia, entre aspas, né, essa renovação da geografia através do fim da geografia clássica ou tradicional e o início da geografia quantitativa, né, que houve uma grande mudança, mas não uma mudança de fundo estrutural, né, continuou que a geografia a serviço do Estado. A geografia não era a serviço da sociedade, não é? As pesquisas geográficas não estavam relacionadas à mudança de estrutura da sociedade, mas para fins de quê? De servir dados, de servir conhecimento para o Estado. Essa foi a principal crítica da geografia crítica da geografia crítica, né? Uma redundância, não à toa. E isso vem acontecer a partir da década de 70, no final posterior, bem posterior, né, final da década, posterior ao final da Segunda Guerra Mundial, né, chegando aí no início no limiar dos anos 70, iniciou esse movimento extremamente crítico de origem marxista, né, uma releitura do marxismo, né, para a construção da geografia crítica. E mesmo assim, sendo considerado uma geografia radical, não houve uma grande visibilidade para as produções do Elisir de Reclus e do Kropotkin, justamente por ser considerados proposições muito subversivas, né? O fim do Estado, por exemplo. Letra D, uma hipervalorização da ciência moderna e do método científico fez com que fossem incorporados pela geografia teorético-quantitativa de forma superficial, dadas as convicções do progresso da humanidade a partir do racionalismo crítico. Não tem nada a ver. Geografia teorético-quantitativa, né, ou geografia apenas geografia quantitativa, a gente viu que existem vários nomes que é bom para a gente entender e fixar na memória. Porque teorética ou teórica? Teorética é um erro de tradução, e assim ficou batizado, né? Na verdade seria teórica. Não é o texto que está errado, não. O erro de tradução é como você vai registrar o nome de uma criança e registra com letras o nome errado, a palavra errada, aí fica registrado aquilo mesmo. Então, na história, né, a geografia teórica demais, a geografia quantitativa, ou a chamada nova geografia, que o Milton Santos vem a criticar que ela não era nova coisa nenhuma, era ela uma nova roupagem apenas, né, da geografia clássica ou geografia tradicional, que utilizava muitos métodos modernos para a produção de dados, mas esses dados não estavam relacionados com uma mudança de estrutura social, mas para fins de servir ao Estado. Então, essa hipervalorização da ciência moderna e do método científico, tudo bem, mas que eles estavam incorporados à geografia teorético-quantitativa, não. Letra E. Deixaram um legado de obras pouco extenso e aprofundados, mesmo que detentor de uma forte sensibilidade espacial, o que justifica a marginalidade do seu pensamento na ciência geográfica até meados do século XX e sua rarefeita utilização apenas a partir da década dos anos 70, né? Então, pouco extenso e aprofundado. De fato, não houve uma grande produção, mas eles tinham forte, né, aprofundamento nas suas ideias radicais, certo? Então, nós aí vamos estar classificando
nós aí estaremos assinalando a letra C. Quarta questão. Na interpretação da história brasileira, lançou-se mão de teorias como a indolência do homem tropical ou ainda o subdesenvolvimento como fruto da tropicalidade e a inevitável comparação com o desenvolvimento dos Estados Unidos, também colônia, mas em condição de clima mais frio. Esse ideário do pensamento está associado à tese do determinismo geográfico, fortemente teorizado por Friedrich Hatzel e o seu espaço vital, o criador da antropogeografia. Quinta questão. Sustentou-se no positivismo e na máxima de que a geografia é uma ciência empírica, pautada na observação, na qual a descrição, a enumeração e a classificação dos fatos referentes ao espaço cumprem a tarefa de um trabalho científico. Trata-se dos pressupostos teórico-metodológicos que sustentaram a geografia tradicional, não é? Olha aí, positivismo, observação, descrição, enumeração, classificação dos fatos. Sexta questão. Vamos supor que um determinado pesquisador escreveu o seguinte texto sobre a Amazônia brasileira. A Amazônia brasileira, uma das principais regiões do país, está fadada ao subdesenvolvimento. O distanciamento físico entre ela e as demais regiões e as condições naturais extremamente adversas impedem ou dificultam consideravelmente qualquer tentativa governamental de promover o crescimento econômico regional. É praticamente impossível pensar em desenvolvimento num espaço geográfico caracterizado por um clima com elevadas temperaturas médias mensais, uma umidade relativa do ar excessiva e solos bastante lixiviados. Esse pesquisador está defendendo ideias que podem ser consideradas como nitidamente o quê? Deterministas, ou seja, ele acredita que o clima determina definitivamente os estágios de desenvolvimento de um lugar, que a natureza determina de uma maneira definitiva o comportamento de um povo. A Amazônia brasileira, uma das principais regiões do Brasil, está fadada ao subdesenvolvimento. O distanciamento físico entre ela e as demais regiões, distanciamento físico, né? As condições naturais, olha, tá? Dificultam qualquer tentativa governamental, como se não existissem tecnologias, né? De promover o crescimento econômico regional. É praticamente impossível pensar em desenvolvimento no espaço caracterizado por um clima. Ih, ficou feio. Clima com elevadas temperaturas médias mensais, uma umidade relativa do ar excessiva, muita água no ar, né? Solos bastante lixiviados, ou seja, muito lavados, vamos dizer assim, pela água, né? Excessivamente úmidos. Então, nessas condições, não há como ter desenvolvimento de atividades econômicas na Amazônia. Obviamente, ele está sendo determinista, utilizando do determinismo geográfico. Sétima questão. Estudar geograficamente o mundo ou parte do mundo é ir além da simples descrição da paisagem, pois esta não nos fornece elementos suficientes para uma compreensão global daquilo que pretendemos conhecer geograficamente. Quanto à colocação acima, assinale a afirmação incorreta. Incorreta.
Incorreta. Vou deixar bem destacada aqui, incorreta. Por trás de toda paisagem, existe uma dinâmica particular que a determina, que a constrói, que a mantém com determinada aparência. Exatamente. Cada paisagem tem a sua dinâmica específica. A paisagem de uma cidade litorânea, né, é diferente de uma paisagem de uma cidade interiorana, né? Qualquer investigação de fato geográfica acerca do mundo deve propor-se a investigar principalmente o modo pelo qual a sociedade produz o seu espaço. Exatamente. O modo pelo qual a sociedade produz o seu espaço. Para estudar a natureza, as plantas têm a botânica, o solo, o meio, né, a litologia, nós vamos ter a geologia. Então, a geografia, ela vai estudar esses elementos interrelacionados com o trabalho humano. C. É na ideia que os homens fazem das coisas. É na ideia que os homens fazem das coisas, nas suas formas de viver, de morar, de se divertir e nos seus movimentos ou nos seus produtos que encontramos o sentido conferidos pelas dinâmicas sociais do espaço geográfico. Exatamente. É pela forma de viver, de morar, onde moram, de se divertir, de se movimentar, as migrações e etc., nos seus produtos, na produção, né? Que encontramos o sentido conferido pelas dinâmicas sociais dos espaços geográficos. Os espaços geográficos, eles são dinâmicos, e eles são dinâmicos por quê? Eles são dinâmicos porque eles são animados por uma sociedade, né? E essa sociedade, ela é uma sociedade extremamente diversa. E as paisagens, assim como os espaços geográficos, né? O espaço geográfico como um todo maior e a paisagem como parcelas dentro desse espaço, conceitos menores, elas são diferenciadas e produzidas pelo trabalho social. Em cada período da história da humanidade, em cada canto do mundo, encontram-se diversas sociedades produzindo espaços geográficos iguais, devido às semelhantes formas de produzir, consumir e pensar que tais sociedades estruturam para sobreviver. Essa é a alternativa que nós vamos marcar. Que história é essa de diversas sociedades produzir espaços iguais? Não. Letra E. Hoje é possível perceber a presença do mundo quase inteiro em cada recanto da Terra, ou seja, globalização, já que as fronteiras dos países não são limites intransponíveis para a imposição de ideias e ritmos da moderna sociedade industrial. Exatamente. E aqui tem a ver com a globalização. Então, nós temos a primeira correta, né? Existe uma dinâmica particular nas paisagens, exatamente. A letra B também é correta, a letra C é correta, a letra D é correta e a incorreta, que é a que nós estamos procurando, é exatamente a letra D. Oitava questão. Marque a opção verdadeira. O determinismo defende que o homem modifica o meio. O determinismo defende que o homem modifica o meio? Não. O possibilismo defende que o homem é produto do meio? Não. A nova geografia defende que o subdesenvolvimento é um estágio para se chegar ao desenvolvimento? Sim. A nova geografia defende que o desenvolvimento é um estágio para se chegar ao subdesenvolvimento? Totalmente sem sentido.
A geografia crítica apoia-se em dados estatísticos e planos para explicar a espacialidade social, não apenas. Então, a alternativa verdadeira será, não vou marcar de verde. A alternativa verdadeira será exatamente a letra C. Nona questão, uma das grandes metas conceituadas da geografia foi justamente, de um lado, esconder o papel do Estado, bem como o das classes sociais na organização da sociedade e do espaço. A justificativa da obra colonial foi um outro aspecto do mesmo programa. As noções teórico-metodológicas que invertem essas metas conceituais estão contidas na geografia crítica. Décima questão. Nos últimos anos, a ciência geográfica tem passado por grandes mudanças conceituais e metodológicas. Eu só quero chamar a atenção que quando fala de mudanças conceituais, está falando dos conceitos que a ciência utiliza para produzir conhecimento, para fazer seus trabalhos, como artigos, teses, dissertações, né? Quais são as pesquisas que são feitas? As pesquisas são feitas a partir de uma estruturação conceitual. Metodológica, as pesquisas são feitas a partir de passos, né? De receitas, de método. Então, como é que a ciência geográfica, como é que a geografia tem produzido conhecimento a partir dos conceitos e da metodologia, né? E ele está dizendo que ao longo dos anos, como nós vimos, a geografia ela tem mudado bastante, tanto os conceitos quanto o método. Esse processo evolutivo hoje já nos fornece a ideia de que a geografia busca a partir das relações entre os homens ou mulheres e destes com a natureza no decorrer dos tempos, a explicação da organização do espaço. Quem é que nós vamos ter aqui? A sociedade e a natureza, o tempo, que vai influenciar diretamente o trabalho da sociedade sobre a natureza, de acordo com o seu momento histórico, tempo que está marcado, grifado aí, vai explicar a organização desse espaço, como esse espaço geográfico está organizado, como ele está caracterizado. Então, nós já estamos falando de uma geografia que busca explicações. Com relação à introdução à geografia, seus métodos, concepções, princípios e evolução, analise as frases abaixo e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas. O espaço geográfico nada mais é do que a paisagem em sua totalidade, a configuração territorial acrescida da sociedade. Essa é uma citação de Milton Santos V. O princípio da causalidade é a própria lei causa e efeito, característica de todas as ciências, né? Se existe alguma coisa produzida, existiu uma causa. Esse é o princípio da causalidade. O princípio da causalidade foi defendido em geografia por Humboldt. Verdadeiro. Friedrich Ratzel defendeu o possibilismo geográfico? Não. O determinismo. Eu não vou escrever, deixa eu ver se eu consigo. Determinismo. Não, gente, eu não vou escrever porque fica muito feio. Eu não sei escrever com esse negócio aqui, não. Ratzel defendeu o determinismo geográfico. Quem defendeu o possibilismo geográfico foi o Lablache. O determinismo é o principal
Não, o determinismo é um princípio radical e fatalista, lembra a questão lá da Amazônia? Fatalista, empregado eventualmente em algumas situações, porém não sempre e nem em todas, óbvio. Ela vai estar, não é apenas empregada em quem eles têm interesse. Quem são eles? O Estado. Estudar geograficamente o mundo é essencialmente investigar a dinâmica social que está por trás das paisagens e das formas espaciais. Exatamente. Um exemplo: estudar a dinâmica dos cerrados piauienses, por exemplo, né? Para que a gente possa investigar a dinâmica daquele espaço, nós vamos observar, né? Construir instrumentos metodologicamente, né? Buscar métodos, né? Que traduzam, né? Que me dê elementos que me digam o que é que está por trás daquela paisagem, o que está por trás daquela forma espacial. Aí eu vou recorrer a um conjunto de métodos que eu queira construir para chegar à minha resposta. A sequência, aí vê, né, aqui e vê aqui. A sequência de cima para baixo é você. A letra C. Eu quis aqui colocar nesse item as palavras-chave que eu gostaria que vocês pensassem. Determinismo, né? Espaço vital, possibilismo, gênero de vida, espaço diferenciado, marxismo, paisagens culturais, humanismo. São 4 relações, né, que estão postas, né, entre uma e outra palavra-chave dessa, tá bom? Nós temos aí 8 palavras-chave que vocês podem refletir sobre o contexto, o conteúdo. E nós temos aqui esse desenho, né, essa charge. A geografia, no fundo, tornou-se uma arma sofisticada de controle do espaço. Pensem no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quais são os dados oficiais que são utilizados, né? A importância do conhecimento geográfico para que a gente possa conhecer a realidade do nosso país, tá? Então, a geografia, ela é utilizada, surgiu para ser utilizada, né? Já sendo utilizada pelo Estado, surgiu como ciência moderna, né? Como ciência de fato, a cidadania, ela ganhou a cidadania acadêmica na Alemanha, não é? Pelo Humboldt e Ritter, fundando a geografia clássica ou geografia tradicional. Posteriormente surgiu a geografia quantitativa, posteriormente surgiu a geografia crítica e, né, não posteriormente, mas praticamente junto, a geografia cultural, ok? Basicamente é isso. É isso que eu propus para que vocês pensassem e tentassem responder e reflitam sobre essa citação. Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Um pouquinho a cada dia. Sempre peço aos meus alunos 50 minutos por semana. Tirem 50 minutos por semana para estudar geografia. Façam isso, porque não é apenas uma área que vai fazer você obter êxito no Enem, mas é um conjunto de conhecimentos, tá bom? Esse primeiro conteúdo ele é um pouco extenso, ele é bem longo e bem complexo, e a partir de agora nós vamos tentar resumir ao máximo para que a gente possa ser mais objetivo, ok? Um abraço e espero que vocês aproveitem o material.